Fala galera, tudo bem com vocês? Rafael aqui na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, sexta-feira, dia bem calor hoje, pai amado. Começou um dia meio a frio, depois, nossa senhora, foi um calor. Mas graças a Deus, estamos vivos, com saúde e com família, é o que mais importa. Obrigado. E o tema do vídeo é SUS, um grande trunfo brasileiro ou exemplo mundial? É sobre isso que eu vamos abordar hoje. Desde já venho agradecer também a toda a repercussão que vocês estão tendo para os meus vídeos. Obrigado mesmo pela força e pelo carinho. E vamos começar falando do nosso sistema único de saúde, que todo político fala. Nós temos o SUS, nós temos a saúde de graça para o povo. Será mesmo que o SUS é tudo isso mesmo? E eu vou falar para vocês que não é tudo isso. Porque se fosse tudo isso que o governo fala que o SUS era, todo governante, todo mundo que tinha condições de pagar um convênio ia para o SUS. Porque seria um dinheiro, não gasto. Mas se o SUS é bom, não falta médico, não falta nada, eu vou pro SUS. E cara, o SUS, pra mim, na minha opinião, ele não é bom. Ele é bom para as coisas mais básicas. Você ir numa pediatra, um clínico geral, ir para um ginecologista. Cara, é só isso. O SUS ele só funciona para isso. Às vezes, para marcar um exame de sangue, acho que demora 2 semanas a 1 mês para você marcar. Então, você passa hoje num clínico ou em qualquer outra especialidade, você tem um exame de sangue e às vezes demora 1 mês ou 2 semanas. Esse já é o SUS. Às vezes, no convênio, você, cara, 2, 3 dias já está marcado. Ah, mas é 4 dias de diferença, qual que é? Gente, 4 dias é muita coisa de diferença. Ou 1 semana de diferença, depende da região. O SUS, ele no papel, ele é muito bom. Só que na prática ele não é bom. Ah, então você merece ir para os Estados Unidos, pagar uma consulta, você pagar isso, você pagar uma ambulância. Porque assim, hoje o SAMU e você for numa unidade de pronto atendimento, você não vai pagar nada. Se acontece qualquer coisa com você. Não paga. Tem países afora que você paga. Tem países que o governo não financia um SUS da vida, né, no caso. E assim, por que eu falo que no papel é tudo bonito, mas na prática é ruim? É simples. Quando você precisa de uma especialidade, um ortopedista, um nutricionista, outras especialidades, cara, demora, você entra pra fila de espera. Às vezes demora meses, pode ser anos, pra você tá marcando um médico. Mas por que isso acontece? É porque o governo em geral, ele está preocupado com tantas outras coisas, e isso eu falo dos dois lados, que esquece do SUS. Saúde nossa é uma porcaria. E olha, eu não uso convênio particular. Eu tenho convênio particular que minha empresa fornece, mas eu não uso. O SUS é que nem eu vou dar um exemplo da minha esposa. A minha esposa, ela tá esperando um especialista faz anos. Faz anos. Tá na lista de espera, ela liga pra ver se saiu.
fila de espera. Sabe por que isso acontece? Eu moro no estado de São Paulo. E assim, tem especialidades que tem na minha cidade. Tem especialidades atendidas pelo SUS que eu tenho que ir lá em Guará, que é perto de Aparecida. Outras especialidades, para fazer uma cirurgia ou outra coisa, eu tenho que ir para Caraguá, questão de oftalmo. Ah, eu preciso de fazer um conserto de... fazer uma cirurgia na boca, né, que eu acompanho um amigo meu que trabalhava comigo. Ele foi levar o filhinho dele para fazer a reconstrução da boca, se eu não me engano, em Bauru. Então, o SUS em si, ele é fraco. Mas sabe por que é fraco? Porque a nossa sociedade, os nossos políticos não pensam no SUS como deveria pensar. Vou dar um exemplo clássico, Copa do Mundo. Nosso amigo fenômeno Ronaldo falou assim que não faz Copa do Mundo com hospitais e escola. Aí, se eu não me engano, 5 anos, 5 não, fazendo as contas legal, uns 8 anos depois, o que aconteceu? Pandemia. Aí culparam o nosso presidente, mas podia culpar o cara que queria fazer a Copa, que gastou mais, sei lá, mais de 2 bilhões de reais para fazer um evento que durou 3 meses, que tem obras paradas até hoje. Tem, inclusive meu clube que eu torço, tá com dívida de estádio que até hoje não pagou e tá com dívida. Por causa do quê? Por causa dessa bendita Copa. Foi legal? Bacana. Mas o SUS ainda está de lado. Quando a gente precisou do SUS, o Brasil, ele encarou a pandemia até que bem até. Não falo que foi toda essa tragédia, foi até que bem, porque a gente tinha onde recorrer. Teve países que não teve muito ao que recorrer. Mas o SUS é uma decepção. O SUS, se você tivesse um investimento correto, cara, velho, se você investisse cada ano sei lá, uns 20 bilhões, 20 ou 100 bilhões, sei lá, tô chutando um número aleatório, mas se você investisse por ano isso em SUS, você podia ter certeza, cara. O SUS nosso seria uma maravilha. Toda cidade ou uma pequena de uma região tinha uma especialidade para você atender, as filas de espera seria menos. Você podia incentivar médicos vir para o SUS, pegar os consultórios médicos, falar, cara, a gente está faltando dermatologista aqui na nossa cidade, consegue pagar, a gente paga você diminui a fila de espera, ou um ortopedista. Cara, eu vou falar o outro exemplo da minha avó. A minha avó, ela praticamente operou a catarata, só que quantas indas e vindas que ela foi para Guará junto com a minha mãe. Depois saiu a cirurgia dela. Saiu muito, acho que foi uns 3, 4 anos, acho que foi uns 3 anos nessa luta aí, 3 ou 2 anos, alguma coisa assim, nessa luta de ida e vinda para Guará. Caraguá, no caso, seria, se eu não me engano, umas 2 horas de viagem. Podia ter aqui em Taubaté, na minha cidade. Minha cidade também tem o AME da vida, tem o hospital regional, que saiu uma notícia essa semana que foi bom, mas também é ruim. O bom é um baita de um hospital que vai atender o SUS. A ruim, para onde o particular vai? Porque a gente tem um terreno aqui desapropriado que era um hospital. Mas não tem incentivo. É o que eu falo, a saúde para os políticos é em terceira opção. Poderia ser a primeira opção. Então eu falo que o SUS é bom. Aí tem muita gente que fala assim, você mora aí nos Estados Unidos, não paga imposto, né? Mas pelo menos eu tenho o SUS. Legal, vai pensando desse jeito. O cara não tem o SUS, beleza. Mas eu faço uma pergunta pra você. Você acha que o SUS funciona de verdade? Como deveria funcionar? Não funciona.
Às vezes pessoas morrem na fila de uma cirurgia. Pessoas morrem, infelizmente. Minha esposa teve os meus 2 filhos no hospital público. Cara, foi muito bem tratada. É um hospital universitário. Na época era um... Cara, eu fiquei de queixo caído. A gente fica feliz quando o nosso dinheiro é muito bem investido. Porque aí a gente investe, é imposto. O SUS nada mais nada menos é de graça, entre aspas. Mas você paga o imposto para você ter o SUS. De qualquer forma, o SUS é meio particular. Então, galera, esse vídeo vai ser um pouco mais curto, mas é sobre isso. O SUS, ele funciona até partes. A outra parte, na minha opinião, não funciona. Porque falta investimento, falta infraestrutura para o Brasil. Ah, mas van da prefeitura leva? Legal, cara, mas eu preferia 1000 vezes que você só pegasse um Uber e fosse na sua própria cidade ou na cidade vizinha e se tratar. Do que você ir lá pra PQP, gastar dinheiro e voltar tarde em casa. No dia seguinte você tem que trabalhar. Então, galera, eu acho que assim, a gente tem o privilégio do SUS. Só que a gente não tem o investimento que precisa. Falta médicos qualificados. Às vezes você vai num posto de emergência, que é a ZUPA da vida. Não sei como é na sua cidade. Cara, às vezes você fica 2 horas esperando para ser atendido. Às vezes você está passando mal, cara. Você precisa ser atendido, precisa ser medicado. Os médicos tratam você como se fosse um nada, cara. Tem médico que trata você como se fosse um nada. É a realidade do SUS. Não tem um investimento. Porque se tivesse um investimento, o SUS, cara, você podia ter certeza, cara. Cara, o SUS seria o exemplo para o mundo. Uma coisa de graça praticamente, tirado dos nossos impostos, mas que funciona. Não existe fila de espera. Eu falo lista de espera há muito tempo, porque, claro, sempre vai existir. Mas não teria uma lista de espera como tem hoje. É por isso que eu falo, o governante fala assim, viva o SUS, mas pergunta para ele onde ele se trata. Albert Einstein. Quem conhece o Albert Einstein sabe. Se eu não me engano, se não é um dos melhores hospitais do Brasil, é o melhor hospital do Brasil, filho. Ah, vou operar, Albert Einstein. Vou me tratar, Albert Einstein. Passei mal, Albert Einstein. É os políticos nossos. E o que fica pro povo? O escárnio. O SUS. Que ali podia ser com dignidade. Infelizmente não é, como eu falo. Isso eu estou falando para qualquer governante. A nossa saúde brasileira, ela está sucateada. Ela não está virando prioridade. Outra coisa que o pessoal fala, mas a gente tem vacina de graça. Ótimo, é vacina. Mas às vezes sai notícia de algumas prefeituras, falta vacina. Ah, mas por que falta vacina? Porque não tem dinheiro. Deixou faltar? Muitas das vezes não. Às vezes não tem dinheiro para comprar. Por quê? Investe em coisas que poderia deixar para depois. Então, pessoal, é um vídeo mais simples hoje, entendeu? Sobre saúde. Como eu falo, eu sou usuário do SUS. Eu sou usuário do SUS, não uso com frequência. Mas eu conheço pessoas que usam com frequência, que está na lista de espera. Você sabe o que o SUS devia ter, que eu acho que não tem, se eu não me engano? Põe aí nos comentários se caso eu estou enganado. Nutricionista. Eu acho que não tem no SUS. Hoje está se aumentando a vida saudável entre os jovens. Então eles precisam estar passando por uma nutricionista.
para estar entrando numa alimentação. Eu acho que isso o SUS não tem, cara. O SUS devia fazer mais maternidades. Que às vezes é tão cheio as maternidades de regiões, devia fazer mais maternidades. Fazer em cada região, eu falo assim, região que eu falo assim, aqui em São Paulo tem várias regiões. Grande São Paulo, o ABC, Grande São Paulo, região de Campinas, região de não sei da onde, aqui é o Vale do Paraíba. Aqui no Vale, praticamente está concentrado as maiores cidades, né? Que seria Taubaté, São José, Jacareí. E a gente